5, 4, 3, 2, 1. Ignição de motores. Decolagem. O programa aéreo está no horário. A resposta do veículo espacial é normal. O voo é tranquilo. Pouquíssimas turbulências. Contemple novamente este ponto. É aqui, é o nosso lar, somos nós. Nele, todos aqueles que você ama, que você conhece, que você já ouviu falar, cada jovem casal apaixonado, cada professor moralista, criadores e destruidores da civilização, todos os santos e pecadores da história da nossa espécie viveram ali, nesse grão de poeira suspenso num raio de sol. Talvez não exista maior comprovação da loucura das vaidades humanas do que esta distante imagem do nosso minúsculo mundo. Viaje no tempo para descobrir como os eventos da história do nosso mundo sugerem que não estamos sozinhos no universo e que o nosso pálido ponto azul tem um propósito. Milhares de anos atrás, em uma área hoje conhecida como o berço da civilização, um rei ambicioso teve uma experiência que moldaria o mundo no futuro. Babilônia foi a maior cidade da Terra e seu legado continua vivo. Passando pela imponente Porta de Ishtar, os viajantes encontraram uma cidade repleta de vida e cheia de ouro e riquezas. Esta joia da antiguidade foi a inveja do mundo. Qualquer pessoa que visitasse a Babilônia, no auge do seu poder, ficaria absolutamente pasmado diante do espetáculo da sua arquitetura e pelo fato de que ali se reuniam na cidade pessoas de todo o mundo. Foi uma verdadeira metrópole. Babilônia se proclamou a primeira cidade do mundo, a primeira cidade que os deuses haviam criado. E essa presunção reflete o fato de que realmente era uma metrópole de ordem e escala que o mundo nunca tinha visto antes. Certa noite, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, foi despertado por um sonho incomum. Um jovem escravo hebreu, de nome Daniel, foi chamado para interpretar o sonho. Daniel, como muitas pessoas no mundo antigo, acreditava que os sonhos eram significativos e que Deus se comunicava, ou os deuses se comunicavam através dos sonhos. E Daniel acreditava que o seu Deus, o Deus dos hebreus, sabia o significado e a interpretação deste sonho. Em seu sonho, o rei viu uma estátua gigante feita de ouro, prata, bronze e ferro, com os pés de ferro misturado com barro. Daniel revelou que cada metal representava um poderoso império, que começava com Babilônia como a cabeça de ouro. Ele previu com precisão o surgimento e a queda dos impérios. Mas que evidência há de que Daniel escreveu sobre estes eventos antes deles acontecerem? Os manuscritos do Mar Morto contêm seções do livro de Daniel e são datados do século II a.C. O historiador judeu Joséfo conta que os escritos de Daniel foram apresentados a Alexandre o Grande quando visitou Jerusalém no século IV a.C. E os estudiosos têm demonstrado que o aramaico usado no livro de Daniel se encaixa perfeitamente ao aramaico do VI século a.C. A primeira vez que ouvi falar sobre este sonho, devo admitir que estava cético. Me refiro a que
É difícil acreditar que mais de 2000 anos de história humana foram antecipadamente relatadas num sonho de somente 150 palavras. E eu fui confrontado com a ideia de que ou estamos lidando com algo que poderia ser uma farsa, uma mentira, ou algo sobrenatural está em jogo. O sonho de Daniel contém 7 elementos proféticos: Babilônia, Medo-Pérsia, Medo-Pérsia, Grécia, Grécia, Roma, etc. E desses 7 elementos proféticos, 6 deles já aconteceram. Agora basta a força da lógica e das probabilidades que sugerem que, se 6 dos 7 elementos proféticos já ocorreram, é muito provável que o 7º também ocorra. Daniel predisse que o ouro da Babilônia passaria em mãos de outro. Que o império de Ciro chegaria ao fim. Que o egoísmo e a cobiça dos impérios do homem nunca poderiam ter sucesso. Que a força e a brutalidade do Império Romano encontrariam seu rival. Que suas fronteiras se fragmentariam, que seriam divididos internamente, e que os esforços para unir-se contra a palavra de Deus continuamente fracassariam. O elemento profético final é uma pedra cortada sem o auxílio de mãos. Essa é a maneira que Daniel expressa uma intervenção sobrenatural que golpearia a imagem nos pés de ferro e barro. Isso significaria o fim de todos os reinos terrestres e que Deus estabeleceria finalmente seu próprio reino eterno. Hoje, o nosso pálido ponto azul está posicionado no final da linha do tempo de Daniel. Ele antecipou que durante o tempo da Europa moderna, Deus retornaria à Terra para estabelecer seu reino eterno. A Terra é um palco muito pequeno em uma imensa arena cósmica. Pensem nos rios de sangue derramados por todos os generais e imperadores, para que, na glória desse triunfo, pudessem ser os senhores momentâneos de uma fração desse mundo. A profecia de Daniel une as esperanças da humanidade e revela um Deus que se tornou parte do nosso mundo. As últimas palavras de Daniel para o rei foram de que o sonho era certo e sua interpretação fiel. Nossas vidas são muitas vezes caracterizadas por coisas que não são certas nem confiáveis. Enfrentamos o futuro com ansiedade e confusão. Mas toda essa narrativa sugere fortemente que a história humana e nossa história pessoal estão indo em uma direção. Que na verdade existe um propósito, uma esperança e até mesmo um destino. Milhões se perguntam se há um Deus lá em cima, observando a nossa terra girar em direção a um futuro sem sentido. Mas em nenhum lugar a realidade de Deus é mais evidente do que nos escritos de Daniel. Sua extraordinária revelação da história dos impérios mundiais desafia a razão e o acaso. Ele fala da mão de Deus, guiando a história do nosso mundo e do próximo reino que há de se estabelecer.